Olá! Integrantes da Defesa Civil de todo o país participaram em Itajaí de um curso de capacitação em gestão de risco aí para aprimorar os conhecimentos e também para dar um retorno à comunidade. Você vai ver agora na reportagem como foi esse curso realizado aqui na Univale. As lembranças ainda são fortes dos últimos desastres naturais do Vale do Itajaí. Aqui, representantes da Defesa Civil passam por um treinamento e se aperfeiçoam para ajudar a minimizar os impactos. Esse é o módulo presencial do curso de capacitação de gestão de risco, promovido pelo Ministério da Integração Nacional. A maior parte dos módulos é feita à distância a partir do CEPED, o Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então nós temos toda uma área que desenvolve conceitos como vulnerabilidade, suscetibilidade, risco, ameaça, mas também entramos na questão da gestão territorial, uso e ocupação do solo, políticas públicas. No primeiro curso dado fora das capitais, em Itajaí, representantes do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina puderam ampliar os conhecimentos e trocar experiências. Cada região tem um evento adverso típico. Muita coisa a gente acaba aprendendo uns com os outros, levando os novos conhecimentos para a cidade. As duas últimas enchentes, em 2008 e 2011 no Vale do Itajaí, deixaram marcas ainda visíveis, mas também o alerta para estruturar a defesa civil de cada município e capacitar agentes e a comunidade. Então precisa-se mais da questão de conscientização mesmo da população, né? De você avisar que aquilo é uma área de risco, de você remover aquela família de lá e não deixar que outras invadam o mesmo local novamente, né? Então interromper esse ciclo, né? E para diminuir o risco até se chegar numa situação em que a cidade possa, né, não ter mais esse tipo de problema, né? A cidade de Blumenau, ela tem um histórico bem recorrente de desastres naturais. Desde o ano de colonização da cidade, 1850, já foram 91 inundações. A partir de 2008, nós passamos a conviver também com os deslizamentos de uma forma bem recorrente, né? Em 2008, tivemos mais de 3.000 ocorrências de deslizamentos, provocando 24 mortes. Então, um curso como esse, de gestão de riscos, ele com certeza agrega tanto no planejamento da cidade para o enfrentamento desse tipo de desastres naturais, como é sempre conhecimento que nós levamos para o município para estar colocando em prática nas ações cotidianas da Defesa Civil de Blumenau. Pois é, vamos ver como esses cursos aí promovidos aí pelo Ministério da Integração Nacional podem refletir aí na comunidade. Aqui no estúdio eu converso com o Eliezer Cardoso, que é da Defesa Civil de Santa Catarina, baseado aqui na Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itajaí. Obrigado pela sua presença, Eliezer. Foi um curso bem interessante, né? Uma troca de ideias. A gente viu ali a senhora, coordenadora da Defesa Civil lá de Alegrete, no Rio Grande do Sul, que tem vários problemas no mesmo dia de alagamento e de estiagem, por exemplo, no campo. Então, é uma troca de experiência bem interessante, né, Eliezer? Bom dia, Meri, bom dia, telespectadores. Essa troca de experiência que acreditamos ser uma das grandes riquezas desse encontro. São trocas de experiência, integração e interações dos problemas para que os coordenadores municipais percebam que todos os municípios oferecem algum tipo de problema, algum tipo de necessidade de intervenção, algum tipo de necessidade de prevenção. E com as oficinas, eles passam a se animar mais para enfrentar esses problemas, tendo em vista que eles percebem não estarem sozinhos nas suas regiões. Você participou do projeto piloto aí desse curso, né, Eliezer? Como é que tudo isso nasceu? Como é que nasceu essa necessidade de capacitar os agentes? Bom, falando um pouco da história, a Defesa Civil no país, ela tem um marco em 2008 e 2011, com os incidentes que ocorreram na nossa região e na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, mobilizou o governo federal, instituindo uma lei específica de proteção e defesa civil, então entrando aí o termo proteção,
subsintende-se quem protege cuida e quem defende só age dentro de uma necessidade específica. Então, houve essa preocupação e, através do Ministério da Integração, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do CEPED, o Centro de Estudos e Pesquisas a Desastre, desenvolveu essas oficinas e, em novembro de 2014, ela aplicou a oficina piloto, né, na cidade de Porto Alegre. Então, essa oficina piloto fez com que eles pudessem aparar as arestas do projeto para chegar o mais próximo possível da necessidade da comunidade para que eles possam entender esse tema de uma forma clara. Porque temos que entender que proteção e defesa civil é um tema complexo, que ele envolve todos os setores da sociedade. Então, para chegar de uma forma clara e objetiva a quem realmente precisa, que são as comunidades mais desassistidas, temos que ter métodos específicos para que possamos aplicar a teoria e a prática, para que a comunidade possa desenvolver, digamos assim, uma percepção de risco mais acentuada. Desenvolvendo a percepção de risco, ela passa a desenvolver uma cultura prevencionista, que é o que precisamos avançar no nosso país como um todo. Uhum. Nesse módulo que foi feito em Itajaí, que é o primeiro fora das capitais, né, vocês também puderam vivenciar na prática algumas situações, né? Como, por exemplo, visitar aqui o bairro Nossa Senhora das Graças, é isso? Onde há casas condenadas pela Defesa Civil e a resistência também de moradores, né? Como é que foi essa visita nas comunidades aqui, Eliezer? Então, relembrando, foi a 5ª oficina, a primeira fora do eixo das capitais, então foi uma estratégia bem interessante do CEPED da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E como você ressaltou, a ideia da oficina é aproximar a teoria da prática. E próximo aqui à universidade, o Templo do Conhecimento, né, nós temos também problemas e muitos até acentuados, riscos muito altos, né, de edificações que estão em áreas de risco e principalmente risco geológico, que é o chamado deslizamento de terra, o escorregamento de terra. Então, um dos temas da oficina é levar os participantes, lembrando que de uma média de 30 participantes, 70% são técnicos da área de proteção e defesa civil, 30% da sociedade organizada em geral, né? Estudiosos, cidadãos de comunidades, professores. Então, esse grupo indo até a comunidade, percebendo de perto os problemas e voltando, né, ao início da nossa conversa, eles passam a perceber junto e lembram que lá no seu município tem problemas muito parecidos e muitas vezes as soluções de um passam a ajudar nas soluções daqueles que estão precisando e não sabem nem por onde começar, por não ter estrutura, por não ter, digamos, um estímulo da própria gestão executiva do seu município. Então, é um momento lá dentro da comunidade, lá dentro do foco do problema, dos coordenadores municipais e a sociedade como um todo realmente conversarem para de que forma nós podemos trabalhar junto para começar de fato a resolver esses problemas, né? Não prolongar esse problema e sim resolver na sua raiz. Como você muito bem destacou, através do Ministério Público, aconteceu ações que nessa comunidade da Vila da Paz, a própria Proteção e Defesa Civil teve que fazer esse remanejamento de algumas famílias que estavam em áreas realmente de risco elevado, que a gente chama risco muito alto. E existem outras em áreas de risco alto, outras em áreas de risco médio e outras em áreas de risco baixo. Então, dependendo da situação, você tem que aprender a conviver com o problema e minimizar as ameaças e dependendo da situação, como foi de alguns, tem que realmente fazer essa realocação, levando as famílias para um local mais seguro. E tudo isso foi presenciado e muito bem explicado pelo coordenador do município de Itajaí, que é o senhor Everley Pereira, e pelo geólogo, que é um técnico que trabalha dentro da própria Defesa Civil, explicando para os participantes do curso como aconteceu, como foi mapeado e como ocorreu o processo de intervenção, né, nesses locais. Como você falou, né, tirando toda a tragédia, né, as enchentes de 2008 e 2009 tiveram um saldo, né, entre aspas, positivo nessa questão de estruturar as defesas civis, né, como, por exemplo, aqui em Itajaí, o que era uma cadeira e uma mesa, né, virou um centro importante. Perfeito. Com o geólogo, né, com a telemetria, né, então isso é interessante, é um marco divisor de 2008 para cá dos municípios estarem atentos. Também em Ilhota, né, houve uma estrutura da Defesa Civil, né, porque não havia Defesa Civil, então isso é interessante, né?
podemos destacar, Almaria, alguns municípios da nossa região que realmente damos parabéns até aos prefeitos, né, que realmente tiveram essa iniciativa. Pegamos Itajaí, que hoje é uma referência até nacional e até internacional. A França veio fazer um evento em 2014 em Minas Gerais e levou o Everley Pereira para apresentar o case de um plano de resposta para inundação. Então isso nos traz uma satisfação muito grande, né? Temos Camboriú, que existe uma Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Itapema está desenvolvendo já há 2 anos esse processo. Ilhota começou praticamente do zero após esses eventos também que ocorreram, né, em 2008. Então a nossa região, podemos dizer que obviamente que por necessidade de recorrências, está, digamos, hoje com uma certa organização que ela pode atender um desastre, digamos, de uma maneira satisfatória, dando uma resposta rápida a quem precisa e buscando uma reabilitação o mais rápido possível para que a comunidade, a cidade como um todo, possa voltar a seu ritmo normal num tempo mais curto possível. Em 2008 era essa a reclamação dos moradores, né? Que não tinham sido avisados, não havia parâmetros do rio Itajaí a sul do nível, se ia aumentar ou permanecer ou diminuir. Então foi essa uma das grandes falhas que foram corrigidas agora, né? Perfeito, mas se você me permite, né, eu gosto até de buscar um exemplo na própria Bíblia. O nosso país é um país muito cristão e é interessante fazer analogia, né? Se nós temos uma história de inundação, que é a história de Noé. E pela Bíblia, a única ferramenta que ele teve para saber desse desastre foi a informação. E a fonte era segura, e ele acreditou nessa informação. E hoje, passados séculos aí na história, a ferramenta que nós mais necessitamos para trabalhar dentro do desastre é informação. Informação com qualidade. E hoje Itajaí consegue reunir um fluxo de informação muito grande. E o grande diferencial é que todas as informações, todos os dados, todas as informações e todo o conhecimento produzido que está à disposição do coordenador, também está à disposição da comunidade através do site da Proteção e Defesa Civil. Então, o que a gente fala é que não precisa de muita estrutura, de muito dinheiro, precisa de planejamento. Precisa de alguém que tenha o conhecimento do sistema de proteção e defesa civil, para que possa articular entre os setores da prefeitura toda essa preparação para estar apto a atender um desastre de uma maneira mais satisfatória possível, fazendo com que a comunidade receba um atendimento rápido, principalmente na questão do socorro, onde envolve o resgate de vidas. A partir daí, uma boa assistência para essas pessoas nos locais onde elas vão ser atendidas e uma reabilitação, como já comentamos, de uma forma sistemática, para que o município possa ter uma resiliência, voltando à sua normalidade o mais rápido possível. Tá certo, Eliezer, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com Eliezer Cardoso a respeito desse curso de capacitação para a Defesa Civil que foi feito aqui em Itajaí, um curso nacional aí, promovido pelo Ministério da Integração Nacional, em conjunto aí com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Itajaí foi a primeira cidade fora do eixo das capitais que realizou esse curso. O painel Univale volta em instantes. Olá, estamos no segundo bloco do painel Univale. Hoje o nosso convidado é o Eliezer Cardoso, da Defesa Civil Estadual, que é baseado na Secretaria de Desenvolvimento Regional aqui de Itajaí. Na semana passada, o Eliezer e outros integrantes da Defesa Civil dos 3 estados do Sul participaram aí de um curso de capacitação em gestão de risco, promovido pelo Ministério da Integração Nacional, em convênio aí com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um curso importante que capacita os agentes para levar para a comunidade todo o conhecimento aí, principalmente das medidas preventivas. Eliezer, nesse curso que vocês promoveram, que vocês participaram também algumas pessoas da comunidade, como por exemplo a Associação dos Moradores aqui do bairro Nossa Senhora das Graças. É importante, na realidade, esse envolvimento da população, né? A gente viu a fala aí do Rubens Poleto, que é da Defesa Civil de Itajaí, que falou exatamente sobre isso, né? Sobre essa política de prevenção que tem que partir também da comunidade e não só deixar nas mãos do poder público, né? Perfeito. Quando esse conhecimento chega na comunidade, a gente pode dizer que está concluindo um ciclo.
Porque proteção e defesa civil temos que ver como sistema e não como um órgão isolado. Então é a União, a região da União, os estados, a região dos estados, que é no caso a nossa função atual, os municípios e a comunidade, através dos COMPIDECs, né, que são os Conselhos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, né, que são os grupos comunitários de proteção e defesa civil, lá onde realmente acontece o desastre, podemos assim dizer. Então, essa oficina, uma das principais funções dela é formar multiplicadores, por isso que 70% das vagas presenciais são preenchidas por pessoas do segmento de proteção e defesa civil, para que eles possam absorver essa técnica de ensino, vamos assim chamar, e levar isso para a comunidade, multiplicar esse conhecimento. Porque como o próprio tema de gestão de risco envolve muitos elementos, e a comunidade passa a aprender como fazer essa leitura. Através de um mapeamento de vulnerabilidade, de ameaça, ela passa a conhecer melhor o risco que o rodeia. E passa a trabalhar melhor esse risco. E principalmente, como você bem comentou enquanto aconteceu o intervalo, a questão da necessidade do desenvolvimento de uma cultura prevencionista. A própria engenharia diz que tudo que você tem que mexer novamente para consertar, gasta-se no mínimo o dobro. Então isso é um prejuízo muito grande para os cofres públicos, para a sociedade como um todo. Então o que a gente quer de fato é desenvolver uma cultura prevencionista, e dentro dessa cultura prevencionista vem muitos elementos, e um desses elementos são padrões construtivos eficientes, que levam em conta a geografia, o clima, a região, a cultura local, as recorrências de ameaças, se ocorre granizos, fortes ventos, inundações, escorregamentos. Então eu devo focar a minha estrutura da casa, da minha família, de acordo com a necessidade. E isso a gente percebe que não. As pessoas do nosso país que são desassistidas, elas nem fazem ideia se tem risco ou não. Elas querem um teto, elas querem procurar um local para um abrigo. Então, eu brinco com o Everley, o Pereira, que é o coordenador do nosso município de Itajaí, que nós estamos ainda preparando a terra para a questão de desenvolver essa cultura. Então, essas oficinas que ocorreram, aqui a primeira fora do eixo das capitais, é uma prova disso. A incipiência das pessoas que ainda estão dentro do sistema e não conhecer totalmente como funciona essa política pública. Então, peço encarecidamente que as pessoas que estão comprometidas e aquelas que estão envolvidas e que não desistem desse processo, ele é um processo lento e progressivo. É só nós olharmos os países desenvolvidos, já passaram por esse processo há muito tempo atrás. Então devemos trabalhar cada vez mais focado na questão de trabalhar com prevenção, mitigação e preparação. Não focar só na resposta, porque isso é uma cultura ainda que não traz resultados, digamos, que vai resolver os nossos problemas, só na hora, mas os problemas vão permanecer. Então, é bom ter uma resposta, sim, mas é bom também e devemos ter culturas de prevenção, para que possamos antecipar os problemas e trabalhar nessas soluções. Bom, Santa Catarina, ultimamente, é um estado aí de destaque nessas condições, nesses eventos climáticos, né? Do ano 2000 para cá tivemos tornados, né, no sul do estado e agora no oeste do estado recentemente, né? Enchentes, também neva no estado, né? Então como que o governo, como que o poder público estadual vem trabalhando, vem investindo nessa questão também, além das medidas preventivas? Costumamos dizer que a necessidade é mãe da criatividade, né? O nosso estado, por natureza, ele é um laboratório de eventos adversos. Temos todos os eventos que ocorrem no nosso país como um todo. O nosso país ele tem características continentais. E casos que não ocorrem no país só ocorrem aqui, como você muito bem destacou. Em 2004 tivemos aí furacão Catarina. Isso fez com que o nosso estado crescesse nesse sentido e desenvolvesse ações que podemos destacar. Hoje o estado consegue construir uma casa com uma média aí de 40 a 50 metros quadrados em 5 dias. E uma casa que ela suporta relativos ventos, granizos, já é preparada de alguma forma para algumas ameaças. O estado consegue construir uma ponte de até 12 metros de comprimento, uma ponte fixa, de concreto armado, protendido. Se as cabeceiras estiverem prontas, que é uma responsabilidade do município, de 2 a 4 horas a ponte fica pronta.
Então isso para reabilitação, digamos, para ter uma questão de uma resposta rápida e uma resiliência, realmente é um grande avanço. O Estado de São Paulo já veio conhecer o projeto para levar, né, esse conhecimento para o Estado de São Paulo. Então, como falamos no início, por ser um estado onde ocorre diversos tipos de ocorrências relativas a eventos adversos, ele acaba desenvolvendo ferramentas para, digamos, dar uma boa resposta e trabalhar preventivamente. Então, o Estado está se reestruturando de forma administrativa, a sua secretaria, através da compra do radar meteorológico, os investimentos que estão sendo feitos desde o Alto Vale até aqui a Foz do Rio Itajaí. Então, esse conjunto de obra, com mais a questão das capacitações que estão sendo feitas junto à comunidade, junto aos técnicos, todo esse conjunto vai fazer com que o Estado realmente tenha um grande diferencial na questão de como se trabalhar com eventos naturais. Porque não acreditamos que o desastre seja natural. O desastre é antropológico, ele é tecnológico, o fenômeno é natural. Então, como vamos estudar esses fenômenos para poder trabalhar da melhor maneira possível? Porque as cidades estão construindo onde não deveriam ser construídas e não tem como nós relocarmos. Então temos que aprender a trabalhar com isso e de alguma forma inteligente fazer com que esses problemas não se agravem. E sim, a gente aprenda a lidar com eles e evoluirmos de uma forma harmoniosa. Então resgatar, né, essa harmonia entre a humanidade e a natureza para que a gente possa viver com saúde e enfim, com segurança, que é o que essa instituição mais preza, né? A segurança e a vida dos catarinenses. Agora, o Estado, ele também promove aí ações com a comunidade, ações de prevenção, por exemplo, treinamentos. A gente vê em Angra dos Reis, por exemplo, a Defesa Civil ela faz treinamento com as pessoas, que é a questão da fuga se houver algum acidente nuclear com as usinas nucleares, né? Aqui a comunidade participa de treinamentos, Eliezer? O Estado tem participado, por exemplo, na nossa região, o município de Itajaí, juntamente com o município de Brusque, de 2013 para cá, tem feito alguns simulados junto à comunidade, principalmente a evacuação de encosta. Então já foi feito na comunidade do Limoeiro, que faz divisa com Brusque, foi um evento bem complexo que envolveu os dois municípios. Já foi feito na região de Nossa Senhora das Graças, então foi feito ali o Estado, União e o município. Foi feito um evento conjunto e ali o município já pôde fazer um laboratório do seu abrigo, né, oferecendo todas as ferramentas que ele já tem preparada em caso de uma situação real. Então, é feito trabalho realmente, palestras nas escolas, para que realmente a comunidade comece a entender esse processo e comece a entender que ela faz parte desse processo diretamente. Que, na realidade, tem que haver um entendimento que a missão não é só do Estado. A missão não é só do poder público, a missão é de toda a sociedade. Eu até costumo dizer que quando inicia o desastre, termina o nosso trabalho de proteção e defesa civil e começa o trabalho de toda a sociedade. Porque o desastre acontece em dois níveis. No período de normalidade, é o que nós estamos vivendo agora, o nome já diz normalidade, e o período de anormalidade, é quando acontece o desastre. Então, na normalidade, tudo para. Tudo deve voltar para que os objetivos aconteçam, para que aquela região, aquele município volte à sua situação normal o mais rápido possível. Então todos devem trabalhar no mesmo sentido. Então a sociedade deve se envolver como um todo. As indústrias, o comércio, as empresas, os políticos, né, a sociedade em geral. Então esse planejamento ele deve ser desenvolvido, essas ações, em conjunto. Por isso, lideranças comunitárias, através de conselhos comunitários, através da Proteção e Defesa Civil, que reúne o Conselho do Município de Proteção e Defesa Civil, junto com o Estado e junto com a União, formam-se, digamos assim, uma grande célula, e aí sim conseguimos trabalhar todas as necessidades que realmente têm a ver com o segmento, para que haja um entendimento global, porque defesa civil não pode ser trabalhado separadamente, ela tem que ser um conjunto de ações. Existe um projeto bem interessante aqui, que é do Viver Fazenda Nativa aqui de Itajaí, da recuperação da mata ciliar, né? Você acredita também que esses desmoronamentos causados aí em 2008 e mais recentemente em 2011 podem ter sido a causa alguma troca de cultura, a falta de preservação da mata nativa também? A gente vê naquela região do Baú, em algumas partes, muita plantação de banana e muita plantação de eucalipto também, né? E o pessoal, quando a gente fez as matérias lá,
culpavam uma explosão que houve no gasoduto do desmoronamento. Mas a troca de cultura é realmente um fator vital, né? Assim, a não proteção da mata nativa, né, Eliezer? Perfeito. É um conjunto, né, de fatores, né? Existe o processo natural que, por si só, ele pode causar escorregamento. Mas, geralmente, você já consegue mapear isso através de indícios, né, da própria natureza. O que ocorre, você tem muita razão com a questão da própria cultura, é nós acelerarmos esse processo. Temos um exemplo bem claro nisso na Ilha Grande, né, em 2011, naquela pousada, onde foi trabalhada a base da encosta. Então, a questão antropológica, ela tem ligação direta. Então, eu acredito que nós temos, falando como, né, como pessoa e não como instituição, que nós sim aceleramos esse processo. Temos culpa sim diretamente, que através de trabalhos na comunidade, de preservação das encostas, preservação da imagem dos rios, a gente pode, digamos, estabilizar o problema e fazer com que os fenômenos passem a ocorrer de forma, o espaço de tempo mais longo da forma que ocorriam há décadas atrás. Então, o que a gente percebe hoje é que eles estão sendo mais intensos e os espaços de tempo de ocorrência mais curtos. Ou seja, parece realmente que estamos acelerando este processo. Tá certo, Eliezer. Muito obrigado aí pela sua presença aqui, pelas suas informações. Vamos torcer aí que a população absorva essa política prevencionista, né? Claro. Para diminuir os impactos, bom para o poder público, mas melhor ainda para as comunidades, né, para a população, né? E agradecemos, né, o espaço aí, a Secretaria de Estado da Defesa Civil, através da Coradec Itajaí, agradece esse espaço, e a questão das oficinas, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ministério da Integração, e a própria Universidade Univale, que apoiou a ANFRE, o Corpo de Bombeiros, que Defesa Civil depende de parceria de instituições e de pessoas. Muito obrigado e pelo interesse de vocês pelo tema também. Ok, obrigado, Eliezer. O Painel Univale fica por aqui. A gente volta amanhã.